Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de conhecimento aqui no nosso canal, O Conhecimento Liberta para a Realidade. Minha amiga, meu amigo, nós estamos vivendo em época de Natal. E época de Natal é momento de celebrar, de falar da vida de um menino mais famoso que essa terra já teve, que é o nascimento de Jesus. É muito fácil para mim falar de Jesus. O difícil é mostrar para você, fazer com que você entenda qual era a missão de Jesus aqui na terra. Esse garotinho aqui, que tinha 12 anos, ó, Jesus, tá vendo aqui? Jesus aqui tinha 12 anos nessa época. Ele estava em pleno vigor. 12 anos, surpreendia a todos. Falar em público naquela época, com 12 anos, até hoje é difícil. Imagine andou com 12 anos. Mas Jesus já tinha essa missão. Não é que Jesus era Deus, nem o Filho de Deus. Jesus era um superdotado. Aí você vem esse homem falando que Jesus não era Deus, nem Filho de Deus. Jesus era um superdotado, como muita gente, muitas crianças são superdotadas. Tinha muita inteligência e capacidade de entender o que estava acontecendo ali. Jesus nasceu numa época muito difícil para aquele povo daquela região. Aliás, nunca foi fácil viver na Palestina, na faixa de Gaza, em Belém, Nazaré, próximo a Israel. Muito pior naquela época. Porque naquela época, quando Jesus nasceu, aquela região, Israel, Palestina, Belém, Nazaré, onde Jesus nasceu, estava sob o comando de Roma. Preste atenção, senhoras e senhores. Estava sob o comando de Roma. Roma estava sob Israel, Palestina, Nazaré, Belém, por ali, toda aquela região estava sob o comando de Roma, do Império Romano. Ok? Então, como é difícil você viver em um país dominado por outro? Eu vou dar um exemplo, para citar um exemplo para o senhor, para a senhora. Os senhores gostam muito dos evangélicos, que gostam muito de fantasiar. Os padres, os pastores, gostam muito de fantasiar coisa para poder fazer você ficar pirado. Vou dar um exemplo do que significa isso. O Brasil foi colonizado por Portugal. Quando os portugueses invadiram o Brasil, as terras brasileiras, aqui só tinha nativo, índio. E os portugueses chegou e foi trazendo portugueses, escravos, holandeses, enfim. E foi começando a montar a cultura europeia aqui no Brasil. Enganando os índios, tapeando os índios, puxando os índios, tomando terras e mais terras, formando cidades e mais cidades, e foi crescendo. Ficou comandando o Brasil por algum bom tempo, muitos anos. Colônia de Portugal. Só para citar um exemplo, na época de Jesus. Lá, na época de Jesus, quando ele nasceu, também estava sendo comandada por Roma. Quem eram os imperadores de Roma na época? Na época de Jesus, eram dois imperadores. Vamos botar o nome dele aqui no quadro para que os senhores acompanhem também, pesquise. Na época de Jesus, Otávio Augusto, vamos botar aqui o nome dele. Otávio Augusto. Otávio Augusto era um imperador. O outro era o senhor Tibério. Tibério era um outro imperador na época de Jesus. Eles ficavam em Roma. Eles ficavam lá em Roma, na Europa, na cidade de Roma, que era a cidade mais famosa da época. E cá tinham seus representantes. Ali em Israel tinham seus representantes. Quem era o representante de Israel? Quem respondia? Quem passava as informações para Tibério e para Otávio Augusto? Quem passava as informações? O governador Pôncio Pilatos. O governador Pôncio Pilatos, que também era romano.
mas era governador da onde? Da Judéia. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Olha, Pilatos. Pôncio Pilatos. Era governador da Judéia. Vou colocar aqui. Judéia. Todos esses senhores eram romanos. Como é que você vive em um país, você é de seu país, mas esse país está sob comando de outra nação? Ninguém vai saber de nada, porque essas pessoas tudo são compradas. As pessoas trabalhavam a serviço daqueles indivíduos. Praticamente era escravo de Roma. Todo o povo daquela época era escravo de Roma, porque estava sendo comandado pelo Império Romano. Até aí tudo bem, né? Meus caros, por isso Jesus foi preso. Por quê? Ele estava em terras de outras pessoas e eles é que comandavam. Tudo acontecia lá. O Otávio Augusto, mas o Tibério, falou com o governador Pôncio Pilatos para conseguir um preposto para poder perseguir Jesus. Quem foi esse cara? O José Caifás, que era um sacerdote, que conhecia muito bem. José Caifás era judeu, vivia na região, mas era sacerdote. Por isso, arrumou seus capangas e começou a perseguir Jesus. Foi assim que Jesus foi capturado e preso por tal de José Caifás. Essa é a história de Jesus, da prisão de Jesus. Nós estamos falando da vida, do nascimento, mas de nascimento e morte. Então não tem como deixar de falar do seu nascimento, que nasceu numa época difícil, e depois ele cresceu e foi pego por esses senhores que comandavam Roma na época. Essa é mais uma aula de conhecimento, aqui no nosso canal, o conhecimento para a realidade, para aquecer para amanhã, para falar da noite de Natal para o senhor e a senhora que acompanha aqui no nosso canal. Inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, se entendeu a aula de hoje, se não entendeu, nós estamos aqui para esclarecer mais para o senhor e para a senhora. Um abraço, Feliz Natal, sem hipocrisia, com consciência, com os pés no chão. Um abraço, tchau, até a próxima aula.